Bom, vamos lá. Emendas à Constituição. Para se elaborar uma emenda à Constituição, eu tenho que seguir basicamente 3 passos. 3 passos. Quais seriam esses 3 passos? Passo 1, iniciativa. Alguém tem que propor. Alguém tem que dar o chute inicial. Alguém tem que tomar a iniciativa. O segundo passo, a discussão, o debate e a votação. O terceiro e último passo, a promulgação. Vamos devagarzinho para ninguém se confundir, tá? Mas eu quero que você veja, o processo legislativo é o quê? O que mesmo? É um conjunto de atos sequenciados. Qual é a sequência aqui? Os passos. Passo 1, passo 2, passo 3. Passo 1, iniciativa. Quem pode propor? Quem pode tomar a iniciativa para se fazer uma emenda? Estamos falando de emenda à Constituição. Quem pode propor uma PEC? Projeto de emenda constitucional. Anote isso aí. Anote isso aí, pelo amor de Deus. Vamos lá. No mínimo, 1/3 da Câmara dos Deputados ou, no mínimo, 1/3 do Senado Federal pode propor uma emenda à Constituição. No mínimo 1/3 da Câmara ou, no mínimo, 1/3 do Senado. Perceba aqui, ó, 1/3, eles vão mexer nisso, vão dizer 2/5, vão dizer maioria absoluta, 3/5, 4/3, vão dizer um bocado de bobagem. Preste atenção. Qual o prazo? Qual é o quórum? No mínimo, 1/3. Não é exatamente 1/3, mas sim, no mínimo, 1/3. 1/3 de quem, Nelson? Ou da Câmara, toda a Câmara, ou de todo o Senado, ou um ou outro. Além disso, o Presidente da República pode propor uma emenda. O Presidente da República pode fazer um projeto de emenda constitucional. Ok? Além disso, mais da metade de todas as assembleias legislativas do país. Mais da metade de todas as assembleias legislativas do Brasil, meus amores. Como assim, Nelson? Como assim? Você sabe que o Brasil tem 26 estados e o Distrito Federal, não é isso? Confere? Então, 27 assembleias. Na verdade, é 26 assembleias e uma Câmara Legislativa. Vimos isso em Poder Legislativo. Mas, enfim, dessas 27 casas legislativas, eu vou chamar assim, dessas 27, o Acre, por exemplo, sozinho não pode propor uma emenda. Mas se o Acre se juntar com Goiás, com Mato Grosso do Sul, com Pernambuco, com Minas Gerais, com São Paulo, com Rio de Janeiro, com Mato Grosso, com o Distrito Federal, com Amazonas, enfim, senhoras e senhores, se eles forem se juntando e tiverem pelo menos 14 assembleias, cada uma delas individualmente por maioria simples ou relativa. Olha, deixa eu voltar aqui, ó. Peraí. Aqui, ó. Mais da metade das assembleias legislativas, cada uma delas por maioria relativa. Lembra da aula passada? Poder legislativo, maioria simples ou relativa, mais da metade dos que estão presentes, vírgula, desde que presente mais da metade do todo. Desde que presente é a maioria absoluta. Lembra? A regra geral é a maioria relativa, diga-se passagem. Então vamos lá. Se eu tiver mais da metade de todas as assembleias, cada uma delas individualmente tem seus deputados estaduais. Essa votação individual de Pernambuco, por exemplo, e aí, pessoal, vamos entrar ou não vamos nesse quórum? Vamos entrar ou não vamos? Essa votação interna de Pernambuco, do Acre, de São Paulo, do Rio, de Minas, essa votação interna é por maioria relativa. Maioria relativa. Mas eu tenho que ter mais da metade de todas as assembleias, mais da metade das 27, tenho que ter pelo menos 14 assembleias, cada uma delas individualmente votando por maioria simples ou relativa. Cada uma delas votando por maioria simples ou relativa, mas eu tenho que ter no mínimo, 14 assembleias. Veja, 14 assembleias, mais da metade de todo. Mais da metade de 27. Cada uma dessas 14 individualmente por maioria simples ou relativa. Eles vão mexer com você. Eles vão dizer que é cada uma delas individualmente por maioria absoluta. Falso. Maioria simples. Certo? Ok? Posso? Vamos avançar? Tá, Nelson, beleza. Então, o passo 1 é só esse. É alguém dar o chute inicial. Eles vão dizer assim, o povo pode fazer projeto de emenda constitucional. Verdadeiro ou falso? Falso. O povo pode fazer projeto de lei. Eu vou ver isso com vocês. Lei. E emenda não. Emenda de jeito nenhum. Neca de pitibiribas.
Ok? Tá claro isso? Tá, Nelson, beleza, Nelson, entendi, Nelson, mais nada, meu velho. Passo 1 é só isso. É decorar presidente, no mínimo terço do Senado, no mínimo terço da Câmara, mais da metade das Assembleias Legislativas, por maioria simples. Ponto. Acabou-se a iniciativa. Acabou-se o primeiro passo. Mas tem um segundo. Qual é o segundo passo? A discussão, o debate e a votação. 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 Como é que acontece a votação de uma emenda à Constituição? Bom, ela tem que acontecer nas duas casas do Congresso Nacional, Câmara e Senado. Mas acontece assim, ó. Primeiro, a gente vai para uma das casas, a Câmara, por exemplo, onde na Câmara acontecerá um primeiro turno de votação. E nesse primeiro turno de votação, tem que alcançar, no mínimo, 3/5 de todos os deputados federais. Para o projeto passar, para a PEC, o projeto de emenda constitucional, ser aprovado, ele tem que passar para o primeiro turno de votação na Câmara, onde eu tenho que alcançar um quórum mínimo de 3/5 do todo. Sempre que for uma fração é do todo, tá? 3/5 de todos os deputados federais. Todos. Tá, Nelson, aí vai para o Senado? Não, vai para um segundo turno, ainda na Câmara, onde eu tenho que alcançar um quórum de, no mínimo, 3/5 de todos os deputados federais, de novo. De novo. Tá aprovado, Nelson? Não, vai para um primeiro turno no Senado. Depois que passar pelos 2 turnos da Câmara, vai para um primeiro turno no Senado, onde eu tenho que alcançar um quórum de, adivinha, 3/5 no primeiro turno. Ufa, Nelson, agora acabou, né? Não, vai para um segundo e último turno no Senado, onde eu preciso alcançar um quórum de, adivinha de novo, 3/5. Então, para que uma emenda à Constituição aconteça, eu preciso que ela seja votada, perceba, nas duas casas, em 2 turnos, por 3/5 em cada turno, de cada casa. Percebe? 2 turnos, 3/5, são 4 turnos de votação. 2 numa casa, 2 na outra. Cada turno, um quórum de 3/5. Ok? Difícil isso? Acabou o segundo passo, a votação. Primeiro passo, iniciativa. Quem? Presidente, no mínimo terço da Câmara, no mínimo terço do Senado, mais da metade de todas as assembleias legislativas do país. Cada uma delas individualmente por maioria simples. Segundo passo, votação e discussão. Tem que ser nas duas casas, em 2 turnos, por 3/5 em cada turno. Nelson, começa sempre pela Câmara? Não. Quando a iniciativa for do presidente ou de no mínimo 1/3 da Câmara, a votação começará na Câmara. Aqui, ó. Quem tomou a iniciativa foi no mínimo 1/3 da Câmara. Poxa, se já está lá na Câmara, começa na Câmara mesmo. Aí vai, primeiro turno na Câmara, segundo turno na Câmara. E depois, primeiro turno no Senado, segundo turno no Senado. Não, quem tomou a iniciativa foi o presidente da República. Mesma coisa, primeiro turno na Câmara, segundo na Câmara. E depois, primeiro no Senado, segundo no Senado. Se a iniciativa for do presidente ou de no mínimo 1/3 da Câmara, a votação começará na Câmara, depois Senado, Senado. Certo? Para o resto, inverte a casa. Se foi no mínimo 1/3 do Senado ou mais da metade das Assembleias Legislativas, aí a votação começa no Senado em primeiro turno, depois segundo turno no Senado, e depois primeiro turno na Câmara, e depois segundo turno na Câmara. Caraca, Nelson, não sei se eu entendi não. Vamos de novo? Vamos de novo? Eu repito para você, meu bem. Ó, a iniciativa foi do presidente ou no mínimo 1/3 da Câmara. Votação é onde? Câmara, Senado, Senado. Não, a iniciativa, o projeto de lei foi de no mínimo 1/3 dos senadores, ou de mais da metade das assembleias legislativas. É a mesma coisa, só que será Senado, Senado, Câmara. É só a ordem que muda, mas a discussão e votação é a mesma, igualzinha. Certo? Nelson, onde é que está isso na Constituição? Na verdade, isso não está. Essa questão da ordem, da sequência, está no regimento interno das casas e do Congresso. Mas eu sei que alguns de vocês vão fazer concurso para o Congresso, para o Senado, para a Câmara, então aqui está, para o nosso curso ficar bem completo. Tá certo?
Passado o segundo passo, o de discussão e votação, a gente vai para o terceiro e último passo. Já para acabar, terceiro e último passo, qual seja? A promulgação. Peraí, o que é a promulgação? O que é a promulgação? Promulgação é uma bobagem. É só o reconhecimento de que a votação foi constitucional, aconteceu, e principalmente a ordem para se publicar. Eu gosto de dizer assim, promulgação é a ordem para se publicar. É dizer assim, ei, diário oficial, ei, boy, publica isso aí. Só isso. Promulgação é a ordem para se publicar. Ponto. Quem faz a promulgação? Aqui eles vão dizer assim, a promulgação é feita pelo presidente da República. Falso. O presidente não sanciona. Não há em emenda constitucional sanção ou veto do presidente. Não há promulgação do presidente nas emendas constitucionais. O presidente, quando participa, é propondo. Quando participa, é fazendo o projeto de emenda. O presidente sanciona ou veta, sim, para leis. O presidente promulga leis. O presidente não faz promulgação, nem sanção, nem veto de emendas constitucionais. Caraca, Nelson, mas quem promulga então? As mesas, aula passada, as mesas de ambas as casas. A mesa da Câmara e a mesa do Senado, separadamente, porém simultaneamente. Separadamente, mas ao mesmo tempo, elas vão fazer a promulgação. Separadamente, mas simultaneamente, vão fazer a promulgação. O que é a promulgação mesmo? É a ordem para se publicar. Simples assim. É a ordem para se publicar. A mesa da Câmara e a mesa do Senado vão dizer assim, ei, boy, ô, Diário Oficial, publica isso aí. Essa ordem é a promulgação. Certo, meus amores? Difícil isso, meus amores? O presidente não promulga, então, projetos de emenda constitucional. Tá? Recapitulando. Quem pode tomar iniciativa? Presidente, no mínimo um terço da Câmara, no mínimo um terço do Senado, ou mais da metade das assembleias legislativas do país, cada uma delas, por maioria simples. Imagine, o presidente da República fez o projeto. Se o presidente fez o projeto, ele vai começar sendo votado lá na Câmara. E a votação vai acontecer como? Primeiro turno na Câmara, segundo turno na Câmara de novo. Primeiro turno no Senado, segundo turno no Senado de novo. Se for aprovado nos 4 turnos, alcançando 3/5 em cada um dos turnos, a mesa da Câmara e a mesa do Senado vão fazer a promulgação, que é a ordem para se publicar. Mas veja que eu falei, se for aprovado nos 4 turnos, alcançando os 3/5 em cada turno, se for aprovada. A grande pergunta é, e se o projeto não for aprovado? E se ele for rejeitado ou prejudicado? Projeto de emenda constitucional pode ser reapresentado, senhoras e senhores? Ele foi rejeitado, eu posso apresentar ele de novo? Sim ou não? Sim, desde que na outra sessão legislativa. Só na outra sessão legislativa. Eu vou de novo. Projeto de emenda constitucional pode ser rejeitado ou prejudicado, senhoras e senhores? A prova pode dizer de duas formas. Ele pode dizer sim, mas apenas na outra sessão legislativa. Ou seja, 2 de fevereiro do ano seguinte. 2 de fevereiro do ano seguinte ou numa sessão extraordinária, mas tem que ser na outra sessão legislativa, na mesma não. Ou então a prova pode dizer assim, projeto de emenda constitucional pode ser reapresentado, pode ser rejeitado, pode ser reapresentado na mesma sessão legislativa? Não na mesma sessão legislativa. Projeto de emenda não pode ser reapresentado na mesma sessão legislativa. Certo. Projeto de emenda constitucional poderá ser reapresentado desde que na outra sessão legislativa. Certo. Estou falando a mesma coisa. A prova pergunta dos dois jeitos. Projeto de emenda só poderá ser reapresentado. Eu gosto de dizer assim, no ano seguinte, 2 de fevereiro do ano seguinte, a outra sessão legislativa, mas na verdade pode ser no mesmo ano. Pode ser, por exemplo, dia 23 de dezembro, numa sessão legislativa extraordinária. Porque se é extraordinária, já é outra sessão legislativa. E se é outra sessão, eu posso reapresentar a emenda. Tá certo? Ok? Tá bom? Em outra sessão legislativa ordinária ou extraordinária, eu poderei reapresentar. Tá bom?
pessoal, e para terminar já emendas, eu gostaria de falar para vocês sobre os poderes e as limitações ao poder de emendar. Existem 3 limitações ao poder de emendar. 3 limitações. Quais seriam essas limitações? Bem, limitações são 3, né? A primeira delas é que eu estou mostrando para vocês, as limitações formais. Quais são as limitações formais, Nelson? O que eu acabei de mostrar para vocês. Acabei de mostrar. A iniciativa não pode ser qualquer um, tem que ser presidente, no mínimo um terço da Câmara, no mínimo um terço do Senado, ou mais da metade das assembleias legislativas do país, por maioria simples. Aí a forma de votação tem que ser nas 2 casas, 2 turnos, 3/5 em cada turno. A promulgação só pode ser feita, não é pelo presidente. Se disser que é pelo presidente, está errado. A promulgação será feita por quem, afinal de contas? A promulgação será feita pelas mesas de ambas as casas, separadamente. Não é a mesa do Congresso. É a mesa da Câmara e a mesa do Senado, separadamente. Separadamente, tá? Agora, simultaneamente. Vão ser as 2 ao mesmo tempo. E Nelson, caramba, tá, beleza, ótimo. E se ela for rejeitada, a terceira é a última limitação. Se ela for rejeitada, ela até pode, sim, ser reapresentada, mas somente na outra sessão legislativa. Apenas na outra sessão legislativa. Ok? Tá claro isso? Dúvidas? Bom, senhoras e senhores, o que mais, senhoras e senhores? Tá, a outra limitação é a limitação circunstancial. Durante 3 circunstâncias, eu não poderei emendar a Constituição. Quais são essas 3 circunstâncias? Tem que decorar, tá? Estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal. Ok? Bom, senhoras e senhores, recentemente o presidente Temer decretou a intervenção federal do estado do Rio de Janeiro, no último dia 16. Enfim, é um fato histórico, porque desde que houve a redemocratização do Brasil, né, desde que a nossa Constituição surgiu, nenhum estado tinha sofrido uma intervenção. E aí, Temer, agora por uma questão de segurança pública, se encaixou lá nas hipóteses do artigo 34, que nós já vimos. E nessas hipóteses do artigo 34, que nós já estudamos em aulas anteriores, Temer foi lá e, bum, fez uma intervenção federal. Nessa intervenção federal, perceba, durante essa intervenção federal, enquanto durar essa intervenção federal, não se pode emendar a Constituição. Não cabe, durante essas 3 circunstâncias aqui, intervenção federal. Não cabe durante essas 3 circunstâncias aqui, a aula ao vivo é assim mesmo. Não cabe durante essas 3 circunstâncias aqui, emenda à Constituição. Eu não poderei emendar a Constituição durante a intervenção federal, o estado de defesa e o estado de sítio. Simples assim. Certo? Ok, pessoal. E existem ainda as limitações materiais. Quais são as limitações materiais? Limitações materiais. Posso? São algumas matérias que até podem sofrer emendas, mas só podem sofrer emendas para ampliar direitos. São as famosíssimas cláusulas pétreas. O artigo 60, no seu parágrafo 4º, traz essas cláusulas. O 60, parágrafo 4º diz assim, olha, não será objeto de deliberação a proposta de emenda, olha, presta atenção agora, a proposta de emenda tendente a abolir. Veja, a palavrinha aí, tendente, quer dizer o seguinte, e talvez você tenha aprendido errado. Errado é uma palavra muito forte. Talvez você tenha aprendido diferente na faculdade, eu não sei. Eu aprendi diferente, para não dizer errado. Mas, para fins de concurso público, por favor, creia em mim, tá? Certo? Depois eu te conto uma historinha sobre isso. Mas o fato é que, para fins de concurso público, é o que eu vou dizer agora. Há quem diga que emendas constitucionais não podem sofrer emendas. Meu professor me ensinou assim.
cláusula pétrea, pétrea do latim pedra. Pedra no sentido de imutável, imodificável. Ele falava com a boca meio troncha assim. E foi assim que eu aprendi. Eu respeito muito isso. E não vou dizer que ele está errado. Porém, para qualquer banca examinadora, qualquer uma, cláusulas pétreas, graças a essa palavrinha aqui, ó, tendente a abolir, cláusulas pétreas podem sim sofrer emendas, desde que seja para ampliar direitos, aumentar direitos, nunca para diminuir ou extinguir direitos. Então vamos lá, de novo, senhoras e senhores, não pode haver emenda tendente a abolir as cláusulas pétreas. Eu vou mostrar para vocês. Quer dizer que elas podem sofrer emendas? Podem, desde que seja para ampliar direitos. Vocês estão entendendo, Nelson? As emendas, eu vou ver as cláusulas e depois eu te dou um exemplo, tá? Vamos lá, aqui a primeira delas. Forma federativa do Estado, artigo 1º. Lá no comecinho do artigo 1º. Forma federativa, nós vivemos numa federação. O Brasil é uma república federativa, está lá no artigo 1º. Eu posso mudar isso? Não. Não pode. Ah, Nelson, tem que ter voto direto, secreto, universal e periódico. Artigo 14, anota aí. Já vimos isso, artigo 14. Artigo 14 é cláusula pétrea. Eu posso colocar aí voto facultativo, Nelson? Posso. Eu estou emendando esse inciso para ampliar. Agora eu tenho um direito ao voto direto, secreto, universal, periódico e facultativo. Tudo bem. O que eu não posso é amanhã dizer assim, o voto não é mais secreto, o voto é aberto. Aí eu agrido a cláusula pétrea. O voto vai ser só para homens de novo. Não, aí eu agrido aqui, ó, cláusula pétrea. Percebe? Ok? Separação dos poderes. Estamos estudando a separação dos poderes. Mas olha, artigo 2º. Separação dos poderes é artigo 2º. É cláusula pétrea. Posso extinguir um dos poderes. Eu acho que seria muito bom se a gente extinguisse o poder legislativo. Mas, brincadeira. Mas não pode ser extinto. Por que não? Porque é cláusula pétrea. Eu posso mudar aí a separação dos poderes para ampliar esse direito, para garantir ainda mais a separação dos poderes, não para fragilizá-los. E os direitos e garantias individuais e coletivos. Olha, isso aqui é o artigo 5º. Artigo 2º, artigo 5º. Artigo 5º pode sofrer emenda? Já sofreu. É esse o exemplo que eu gosto de dar. O artigo 5º já sofreu emenda, mas ele sofreu emenda para acrescentar um inciso e 2 parágrafos. O inciso 78 e os parágrafos 3º e 4º foram inovações trazidas pela emenda 45. Veja, cláusula pétrea pode sim sofrer emenda, já sofreu inclusive, mas sempre para ampliar direitos, nunca para diminuir ou extinguir direitos. Certo? Ok? E para terminarmos, para dar um pouco mais de atenção às questões, aqui está o exemplo, né, do direito do artigo 5º. Eu poderia, por exemplo, amanhã ter uma emenda para tirar o direito de segurança? Não. Posso fazer uma emenda para tirar segurança e propriedade? Não. Eu posso fazer uma emenda para acrescentar direitos, não para retirar direitos. Certo? Mas eu disse para vocês que eram 3 as limitações e mostrei 4. Como assim? Essas 3 limitações, as 3 primeiras, a formal, circunstancial e a material, elas são limitações expressas pela Constituição, explícitas. Mas existem limitações implícitas, limitações que não estão expressas. Por exemplo, a limitação, a proibição da dupla revisão. Por exemplo, o deputado, o senador, muito esperto, né? Os caras são muito espertos. Aí eles podem pensar assim, poxa, eu não posso emendar essa questão aqui do voto. Eu queria que o voto fosse aberto. Droga, mas o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3º proíbe. Droga! Aí o que é que os espertos fariam? Fariam uma emenda tirando o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3º, apagando a proibição. Para quê? Para depois fazer outra emenda mudando o artigo 14. Não pode. Não pode. Veja que o artigo 14 já sofreu emenda, mas sofreu emenda para ampliar.
certo? Mas eu não posso fazer uma emenda para tirar a proibição e depois fazer o que eu quero. Eita, eu não posso fazer o que eu quero, droga, porque tem aquela regra. Aí eu faço uma emenda para tirar a regra e depois alcançar o que eu quero. Essa dupla revisão, emenda para fazer emenda, não é possível. Certo? E o Supremo já disse também que o princípio da anterioridade tributária é uma limitação, é cláusula pétrea implícita, é uma limitação implícita ao poder de emendar. Eu não posso extinguir, retirar o princípio da anterioridade tributária. Tá certo, meus amores? Dúvidas? 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 Bom, o que mais? Antes de abrir aqui espaço para as perguntas, deixa eu falar um pouco das emendas revisionais. As emendas revisionais, elas não existem mais. Eu vou botar na área de membros o capítulo do Poder Constituinte para mostrar para vocês isso direitinho. Eu não sei se eu já falei disso para vocês, acho que não. Mas as emendas revisionais, elas foram planejadas lá pela Assembleia Nacional Constituinte, quando criou a Constituição, quando a Constituição nasceu. A Assembleia Nacional Constituinte, ela planejou, ela teve uma ideia. Os deputados e senadores na época pensaram assim, poxa, pessoal, se alguma coisa não estiver dando certo, vamos voltar aqui e corrigir o que não estiver dando certo de um jeito mais simples. Vamos fazer uma revisão, sair aqui da sua frente, uma revisão daquilo que não estiver dando certo daqui a 5 anos, olha esse prazo, daqui a 5 anos. E aí eles colocaram essa regrinha das emendas revisionais. A nossa Constituição nasceu em 88. Em 93, ou seja, 5 anos depois, está lá na ADCT, artigo 3º. 5 anos depois, os deputados e senadores se reuniram de novo para fazer as chamadas emendas revisionais. Emendas revisionais. Oi, peraí, emendas revisionais, o que é isso? Como assim, Nelson? O Congresso Nacional podia, vou botar aqui, podia, ele na época pôde fazer isso. Pôde se reunir em sessão conjunta, olha só, deputados e senadores ao mesmo tempo, deputados e senadores misturados, deputados e senadores em sessão conjunta formando o Congresso Nacional. Eles se reuniriam em sessão conjunta para alcançar a maioria absoluta. A reunião em sessão conjunta, alcançando a maioria absoluta em sessão conjunta, maioria absoluta, faria com que a Constituição Federal pudesse ser emendada sem todo aquele transtorno que eu mostrei para vocês agora. As emendas revisionais não precisariam da votação nas 2 casas, em 2 turnos, por 3/5 em cada turno. Não precisaria disso, não precisou disso. Bastava o quê? Uma única votação, Câmara e Senado juntos, alcançando maioria absoluta. Ponto. Mais da metade do todo. Ponto. Acabou-se. Só que essas emendas revisionais não existem mais. Elas foram planejadas uma única vez, para acontecer uma única vez, 5 anos depois do surgimento da Constituição. Essa regrinha prevista na ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, essa regrinha já aconteceu, essa regra de transição já aconteceu. Em 96 surgiram 6 emendas revisionais, sem precisar de todo daquele vai e volta de 3/5, 2 turnos, 2 casas. Não. Uma única votação, maioria absoluta, surgiu a emenda. Certo? Ok? Vou dizer uma coisa, não existe mais nada sobre emendas constitucionais que possa cair na sua prova, que a gente não tenha falado aqui. Nada. Falamos simplesmente tudo. Tudo. Vamos abrir espaço para mais assuntos.